Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Sílvia Coutinho. Ela é licenciada e mestre em Psicologia, é psicoterapeuta especializada em terapia de casal e familiar e é autora do livro O Poder da Relação. Este livro incrível que está disponível na FNAC, Bertrand, WUC e nos supermercados. Este livro mexeu imenso comigo porque nos fala dos estilos de vinculação e como a forma que aprendemos a amar quando éramos crianças condiciona, mas não determina, os nossos relacionamentos adultos. Queria também fazer um agradecimento muito especial à editora Guerra e Paz e à chancela Crisântemo por apoiarem a produção deste episódio. Agora sim, vamos mergulhar numa viagem sobre relacionamentos com a Sílvia. Bem-vinda, Sílvia! Obrigada, Nur, por me leres, por me ouvires, pelo teu carinho. Olha, é muito bom ter-te aqui hoje, porque realmente acho que está aqui um trabalho muito bem conseguido. Acho que há poucos autores nacionais a falarem sobre o tema. Acho que tu mergulhas mesmo profundamente naquilo que é a essência dos relacionamentos, porque às vezes o amor não chega, não é? E nunca ninguém nos ensinou a amar. E eu acho que isto é o primeiro passo para aprendermos a amar. Olha, espero que te sintas bem, que te sintas aqui em casa, em minha casa. E se calhar vou começar por te fazer uma pergunta muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. Bora lá. Que é, no fundo, o que é o amor para ti? Ok? Ok. Olha, de facto, efetivamente é das coisas mais simples, mas mais complexas. Exatamente. Tal e qual como eu digo logo no início do livro, retirei uma frase de um autor que diz que, de facto, o amor é das tarefas mais fáceis com as quais nós nos possamos confrontar, mas efetivamente das mais desafiantes. E efetivamente é isso que eu vou também sentindo ao longo das minhas consultas. Portanto, o amor, aos meus olhos, na minha lente, é um vínculo que deverá ser extremamente consciente, refletido, mas ao mesmo tempo espontâneo, não é? Sem perder o lugar da espontaneidade, mas refletido no sentido em que não basta simplesmente sentirmos um afeto, sentirmos uma atração, sentirmos uma ligação emocional e afetiva em relação àquela pessoa que temos ali à nossa frente, mas no fundo tudo aquilo que nos poderá impedir, dificultar ou pelo outro lado facilitar construirmos esse vínculo saudável com aquela pessoa e daí ser tão fácil, ser um lugar tão fácil para estar, mas ao mesmo tempo um lugar extremamente desafiante e complexo que existe em nós. Sem dúvida, eu acho que os relacionamentos são mesmo o maior curso de desenvolvimento pessoal. É algo mesmo muito, muito, muito desafiante, não é? E portanto o amor dá muito trabalho, não é verdade? Isso. E a minha segunda pergunta, que eu acho que já acabaste por responder, mas se quiseres explorar mais um bocadinho, que é se tu achas que o amor é algo inato, que já disseste que isso não chega, não é? Ou se achas que é um trabalho ativo e que se tem que cultivar ao longo do tempo. Sim, sem dúvida. Se calhar para te responder de uma forma ainda um bocadinho mais profunda essa questão, poderemos falar aqui, como eu te dizia, o amor é um vínculo emocional, não é? E portanto isso pressupõe que de facto nós nos vamos ligar de uma determinada forma, com um determinado padrão a alguém, a outros, nomeadamente desde o dia em que nós nascemos e viemos ao mundo, e portanto nós precisamos efetivamente desse vínculo e dessa ligação, e por isso mesmo é efetivamente algo inato que trazemos em nós. A ciência até nos vai indicando que na verdade é a nossa primeira estratégia de sobrevivência. Exato. Porque sem os outros, sem este vínculo, nós ficaríamos de facto num lugar extremamente ameaçador e à mercê de todos os perigos e de todas as circunstâncias que poderão existir na nossa vida e no nosso mundo. E portanto é um lugar inato, sim, mas efetivamente um lugar que requer depois de nós, nomeadamente à medida que nós nos vamos desenvolvendo e crescendo, um lugar de, na minha opinião, de uma profunda aprendizagem e reflexão, porque muitas vezes aquilo que nós vamos aprender lá atrás, nomeadamente com os nossos primeiros cuidadores,
embora possa ser um lugar muitas vezes muito bom e muito bonito, muito caloroso, muito afetuoso, nem sempre muitos de nós trazemos essa bagagem emocional tão saudável e tão positiva. É verdade. E portanto, por isso mesmo, o amor pode requerer a desconstrução de muitos padrões que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, e merece por isso mesmo ser um lugar, se calhar, reinventado e reaprendido, ou se calhar desconstruído, na minha perspectiva. Sim, porque como eu estava a dizer inicialmente, ninguém nos ensina a amar, e nós damos muitas vezes por nós um bocado perdidos nas relações, não é? Porque é que eu reajo assim? Porque é que eu estou a sentir isto? Será que isto é normal? E portanto, e estavas a falar também dos nossos vínculos de infância, não é? A forma como nós aprendemos a ligar-nos intimamente ao outro. E é muito interessante esse tema, porque de facto a forma como nós nos relacionamos quando somos pequenos, esses estilos de vinculação formam ou deformam os nossos relacionamentos em adultos, não é? E portanto, eu se calhar agora gostava de explorar um bocadinho contigo uma parte que eu amo mesmo, os estilos de vinculação, ou seja, quais são os estilos de vinculação que existem, o que é que caracteriza cada um deles e depois que impacto é que isso tem nos nossos relacionamentos em adulto. Uau. Leva o tempo que quiseres, porque eu quero mesmo mergulhar nos estilos de vinculação. Olha, é uma pergunta extremamente complexa. Sim, eu sei que se calhar um podcast não chega para falar sobre isso. Não, de todo. E de facto também estás a tocar num dos temas que eu mais adoro explorar. Boa, ainda bem. Efetivamente nós chegamos ao mundo e vamos construindo, à medida que nos vamos desenvolvendo, uma espécie de impressão digital. Pela forma como nós somos amados, pela forma como nos cuidam, como falam connosco, pela forma como nos abraçam, pela forma como são disponíveis essas figuras, essas primeiras figuras que são os nossos cuidadores, e que de facto vai nos dando uma espécie de lente relativamente a nós mesmos, um modelo de representação de nós mesmos e um modelo de representação face aos outros. E portanto, de acordo com essa disponibilidade e com esse calor afetivo, com essa consistência do toque, dos abraços, da segurança, da proteção, de facto nós vamos nos sentindo mais seguros nessas interações e nessas relações, ou mais inseguros, não é? E portanto, se eu tenho a sorte de me confrontar com um cuidador que de facto me abraça, me toca, é consistente, não é? No seu cuidado, na sua atenção, me nutre, mas sem me asfixiar ao mesmo tempo, acabando por ter aqui um lugar de aceitação da pessoa que eu sou. Então aqui vai-se desenvolvendo todo um padrão, digamos assim, do meu comportamento, da minha forma de me relacionar, que eu tenho acesso de uma forma extremamente segura. E, portanto, é aqui que vai... Que é raro. Não. O estilo seguro, digo eu, não? Nem por isso. Ou seja, por isso, okay. Existem, de facto, bastantes pessoas. É, de facto, o padrão onde nós encontramos, apesar de tudo, mais pessoas. Cerca dos Os seguros? 50%. A sério? Sim. Uau. Mas, automaticamente, acabamos por encontrar logo ali na retaguarda o padrão de vinculação ansioso, portanto um padrão de vinculação inseguro, ansioso. E qual é que é a diferença? Portanto, não significa necessariamente que eu vá encontrar um contexto familiar necessariamente traumático e portanto eu não tenho que descrever esse contexto como, por exemplo, sendo traumático ao nível, por exemplo, de um abuso, de uma violência, etc. Mas torna-se inseguro pela forma muitas vezes inconsistente com que, por exemplo, esse cuidado possa ter sido promovido, essa nutrição, esse abraço, esse colo, essa segurança. Ou seja, não precisa existir necessariamente um trauma agressivo ou de violência para que uma pessoa se sinta com um estilo de vinculação inseguro, certo? Ansioso, ok? Ou seja, aqui neste lugar de um padrão de vinculação inseguro, ansioso, não necessita necessariamente eu ter sido mal amada, digamos assim. Ou seja, pode acontecer eu até encontrar naquele contexto familiar um lugar bastante importante e interessante ao nível do afeto e do amor, mas podem nem sempre ser consistente. E essa falta de consistência, que é quase como se fosse a forma como eu costumo explicar, é quase como se fosse uma espécie de sinal intermitente. Portanto, umas vezes existe,
outras vezes não existe, e portanto quando nós encontramos na estrada um sinal intermitente, aquilo que vai ficar registado dentro de nós é uma sensação de perigo, eu vou ter que abrandar aqui um pouco. E é exatamente isso que acontece connosco. Portanto, em certa medida acabamos por desenvolver uma sensação de perigo, de alguma ameaça, de algum alerta, o que a nível do nosso sistema nervoso central acaba por ficar aqui ativado e registado precisamente neste lugar de ameaça, de que por vezes eu sou abraçada e respondido e há uma consistência, e há um outro momento em que eu precisava dessa segurança e nem sempre existe. Portanto, isto no padrão de vinculação inseguro, ansioso. E por isso é que eu vou desenvolver aqui traços de ansiedade, porque de facto é ameaçador eu não poder ter esta percepção de previsibilidade de que eu posso contar com aquela pessoa, e portanto se eu não posso contar com aquela pessoa, isso enche-me de ansiedade, Na inseguro. prática, num relacionamento, como é que essa ansiedade se expressa com o outro? Olha, pode-se expressar por uma necessidade constante de eu estar na presença dessa pessoa, ou seja, eu acabo por querer garantir que aquela pessoa não me abandona. Ou seja, quando nós estamos diante de alguém que, por exemplo, pode apresentar um padrão de vinculação inseguro, ansioso, este poderá ser um grande medo que esta pessoa acaba por trazer na sua mochila. Portanto, o medo da rejeição ou do abandono. Mas também comportamentos de controle ou de posse, Controle, posse, relações fusionais, não é? Portanto, aqui um lugar de uma maior dependência emocional. Okay? Pelo contrário, podemos continuar a seguir e, portanto, num padrão de vinculação inseguro, evitante, aqui sim já podemos estar a falar de situações que possamos eventualmente referir-nos a vínculos traumáticos, ou seja, houve situações naquela relação que possam ter sido percepcionados por mim efetivamente como sendo ameaçadores, como por exemplo uma mãe ou um pai desregulados emocionalmente, uma mãe e um pai que de facto não estão presentes para mim, num lugar em que eu me sinto constantemente sozinho, abandonado, e que assim eu possa ter que virar-me para mim num lugar de maior quase autossuficiência, e o lugar de autossuficiência é por norma um lugar traumático, porque no momento em que nós somos pequeninos, na nossa infância, nós estamos num lugar de grande vulnerabilidade e não é suposto nós termos a capacidade de nos autorregularmos sozinhos. Autorregularmos sozinhos e desenrascarmos sozinhos, não é? Portanto, nós estamos ainda num lugar em que precisamos muito do outro, precisamos dessa segurança, precisamos ser orientados, precisamos ser amados e, portanto, aquilo que acaba por acontecer é eu poder retirar dessa relação com o meu cuidador que eu não posso contar com ele. E esta sensação de que eu não posso contar com ele, aqui sim, é profundamente traumática. Ou seja, tipo, eu não posso contar com o mundo também. Eu não posso contar com os outros, não é? As relações passam a ser percepcionadas como sendo verdadeiramente perigosas, não é? E, portanto, ou então, por exemplo, quando eu me mostro na relação com os meus cuidadores, tal e qual como eu sou, aquilo que eu preciso, as minhas necessidades, as minhas emoções, eu posso me confrontar com alguém que não me compreende, que não me ouve, que não me escuta, que me critica, que me humilha. E, portanto, aquilo que eu acabo por retirar é uma sensação muito grande de perigo e de ameaça, e daí eu ir para o meu evitamento, não é? Portanto, eu vou evitar, eu vou silenciar as minhas emoções. Ok. Progressivamente, continuando a caminhar aqui pelo... Antes de caminhares, no estilo evitante, na prática, como é que se reflete? Se puderes dar um exemplo assim de comportamentos de um estilo evitante. Claro que sim, mais tarde, na vida adulta, por exemplo, não é? Exatamente. Olha, por exemplo, quando tu estás na relação amorosa com alguém e tu queres falar sobre as tuas emoções, sobre as tuas necessidades, sobre a relação, que é uma coisa bastante normal, comum, saudável de se fazer, e aquela pessoa tem uma dificuldade tremenda, não só em chegar ao seu lugar interno, dentro de si, de poder escutar as suas emoções, como ter uma dificuldade tremenda de processar, de ouvir e de estar com as emoções do outro. Portanto, tudo aquilo que é muito mais de um mundo emocional, de um lugar emocional, é sentido como sendo ameaçador. E, portanto, eu vou para este lugar de defesa, porque o evitamento, da mesma forma que a ansiedade, acabam por vir de um lugar de defesa, mecanismo de defesa, em que eu entro em autoproteção, por sentir que poderá ser efetivamente perigoso estar nesse lugar. E depois,
ou seja, sem ser na relação amorosa com os outros. Um estilo, ou seja, como é que se reflete na prática o estilo evitante no sentido de... Ou seja, porque eu tenho a impressão que o estilo evitante se calhar não confia tanto no mundo, não é? Parece que as relações não são seguras. Então desconfia do mundo, ou não? Mas é isso mesmo. Ou seja, aquilo que eu experienciei lá atrás foi de facto uma sensação, essa tal sensação de perigo. Eu não posso confiar nesta pessoa e esta vai ser a crença, a lente que eu vou guardar dentro de mim, não só na relação com aquela pessoa, mas que eu vou utilizar em certa medida, obviamente na forma como eu me relaciono com o mundo. E daí eu estava-te a dizer há pouco, é quase como se fosse uma impressão digital. Esta vai ser a forma como eu me vou mostrar nas relações, todas elas, não é? Portanto, não tem que ser necessariamente uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação profissional, pode ser na interação do dia-a-dia. Portanto, eu haverei de ser algo muito mais receoso, não é? Neste sentido, muito mais desconfiado, muito mais fechado, mais silenciado. Principalmente, então aí sim, nas relações mais íntimas, porque é nesse lugar de maior intimidade em que mais nós... ameaçador, porque estamos de facto a falar muitas vezes de situações e de coisas que são importantes para nós, não é? Portanto, uma relação íntima pressupõe de facto este lugar de vulnerabilidade, nós nos podemos partilhar tal e qual como nós somos alguém. E portanto, para um evitante, este é um lugar tremendamente desconfortável, não é? Porque já foi tão perigoso lá atrás, como é que será agora eu ser vulnerável com esta pessoa e despir-me aqui, não é? Com as minhas defesas protetoras e mostrar-lhe tal e qual como eu sou. Portanto, é um risco demasiado grande. E por isso é que a pessoa tende a ficar num mecanismo de defesa e que nos faz perceber, ok, faz muito sentido este mecanismo de defesa, porque entramos em modo de sobrevivência e, portanto, se é um modo de sobrevivência, em algum momento possa ter feito sentido, permitiu sobreviver, só que aquilo que acabamos por perceber é permitiu sobreviver, mas não é um lugar saudável para estar e não é um lugar saudável para nutrirmos a relação com alguém que amamos, não é? E pode conduzir aqui a situações muito mais desafiantes. E uma pessoa com um estilo ansioso com uma pessoa com um estilo evitante é um combo bombástico, não é? Obviamente, obviamente. Não quer dizer que não seja possível, mas no fundo aquilo que vamos começar a perceber, e isso é quase como um clássico, estes dois estilos que estás a representar, acaba por dar aqui uma espécie de dança na relação que nós acabamos por definir, olha, está aqui, é quase científico, não é? É quase um estudo de caso. Porque atraem-se normalmente esses dois estilos, não é? Exatamente. Eu estou a falar de livros que vou lendo, por exemplo, agora lembrei-me do Como Ser Adulto nas Relações, que é um livro brutal sobre relacionamentos, que fala muito desse combo de uma pessoa com um estilo evitante com uma pessoa com um estilo ansioso. E que naturalmente, pronto, acabam por se relacionar, mas obviamente os desafios da relação, que existem em todas as relações, vão ser efetivamente grandes e que deverão e merecerão ser trabalhados, não é? Portanto, é quase como se a pessoa que tem um funcionamento evitante acabasse por alimentar no comportamento do ansioso o próprio comportamento ansioso que alimenta o comportamento evitante. Mas é que é a zona de conforto destas duas pessoas quando eram pequeninas, não é? É porque nós tendemos a repetir aquilo que é familiar, não é? Portanto, nós amamos conforme fomos amados e, portanto, aquilo que nós levamos para a relação é aquilo que nós sabemos, não é? Portanto, isto num lugar de grande inconsciência, não é? Portanto, eu vou simplesmente estar e fazer conforme eu aprendi que pudesse ser seguro e menos ameaçador para mim. Portanto, eu vou repetir aquilo que eu sei, eu vou repetir aquilo que me fizeram e, portanto, ainda por mais, quando esse lugar lá atrás, muitas vezes os nossos pais, os nossos cuidadores, na grande maioria das vezes, não fizeram com a intenção de provocar em nós dor, ok? Necessariamente. Isto na generalidade das famílias, embora possa existir casos aqui um bocadinho específicos. Boa, prosseguindo. Falta um. Portanto, o padrão de vinculação inseguro, desorganizado. E aqui sim estamos no lugar de verdadeiro trauma, não é? Portanto, aqui sim poderemos ter tido acesso a situações de abuso, de negligência, de violência e, portanto, aquilo que acaba por surgir neste padrão é quase como se fosse uma espécie de mistura entre o padrão de vinculação inseguro, ansioso,
ao mesmo tempo com um padrão de vinculação inseguro e evitante. É isto que acaba por acontecer. Portanto, há muitos momentos que esta pessoa pode se expressar com uma grande necessidade de estar na relação com o outro, numa grande ânsia, numa grande angústia, mas depois ao mesmo tempo não aguentando estar ali, acabando por se retirar, não é? Portanto, acaba por ser um lugar extremamente difícil para estar numa relação com alguém assim, porque esta pessoa acaba por, nomeadamente para alguém que possa ser mais ansioso acaba por ser extremamente desestruturante, não é? Portanto, aquilo que pode ser interessante de nós percebermos é que de facto não significa necessariamente que um padrão de vinculação, seja ele qual for, seja melhor que o outro. Claro que é sempre tão bom estarmos no lugar de um padrão de vinculação seguro. Claro. Portanto, vimos com uma mochila às nossas costas que é quase como se nos preparasse melhor para amarmos melhor e para olharmos também para nós e cuidarmos de nós de uma maneira diferente. Contudo, não significa que num padrão de vinculação inseguro, seja ele qual for, que essas pessoas não necessitem de intimidade e de relação. Todas elas necessitam. Sim. Só que muitas vezes não sabem como estar de uma forma diferente na relação, porque a relação em algum momento na sua vida foi sendo percepcionada e sentida como um lugar ameaçador para estar, não é? E depois cada pessoa terá a sua aprendizagem necessariamente a fazer, não é? E o padrão inseguro, desorganizado, na prática, torna-se se calhar altamente imprevisível nas suas reações, não? Tal e qual. Consegues dar um exemplo assim mais prático para um padrão? Vou-te tentar ajudar. Ajuda-me. Então, deixa-me pensar. Se calhar uma pessoa com um padrão desorganizado às vezes torna-se muito controlador e possessivo, mas outras vezes também não consegue confrontar, ou seja, é uma ambivalência, ou seja, ao mesmo tempo é controlador, mas se calhar em outra situação evita o conflito e não quer falar, ou seja, é um mix. Na verdade é quase como se eu não soubesse com o que é que eu posso contar quando estou com esta pessoa. Portanto, pode haver muitos momentos em que até eu me possa sentir, se calhar até segura, tranquila e amada, mas no momento imediatamente seguinte, esta pessoa pode ter uma reação absolutamente explosiva e reativa. Põe tudo em causa. Portanto, muitas vezes a relação com esta pessoa é uma constante montanha russa, ok? Exatamente. Montanha russa. E, portanto, em que muitas vezes... sendo a tal montanha russa de imprevisibilidade e de violência e de negligência ou de rejeição que também já pode ter vindo lá atrás, faz com que muitas vezes esta pessoa vá à procura de alguém, de uma pessoa parceira com comportamentos semelhantes, ou seja, muitas vezes nós acabamos por encontrar num companheiro novamente uma reencenação daquilo que vivemos lá atrás e portanto esta pessoa foi aprendendo a estar num lugar de adrenalina e de stress constante, de produção constante de cortisol nas suas relações. Que é o meu caso. Eu sinto não só tu estás a falar de cortisol e adrenalina, eu sinto que desde pequena, portanto, eu não sei viver sem isso, sabes? E, portanto, isso também se expressa nas minhas relações, tipo, o nível de intensidade com que eu as vivo e tudo mais. E, portanto, enquanto estás a falar, eu também me vou descobrindo, à medida que fui lendo o teu livro. Sim. Porque eu já li muitos livros sobre estilos de vinculação. Há um muito bom que se chama Ligados, que é brutal. Sim. E sempre que leio fico confusa. Não sei se sou irritante, sou ansiosa ou se sou desorganizada. Mas de qualquer das maneiras, e se calhar ligando aqui também uma pergunta que eu te queria fazer, que é os nossos estilos de vinculação, portanto, se calhar há escalas de maior intensidade e de menor intensidade, não é? Ou seja, a forma... Isto difere muito de pessoa para pessoa, a forma como eu me sinto num relacionamento, eu posso ser muito mais insegura, ansiosa do que outro inseguro, ansioso, não é? Sem dúvida. Podes apontar aqui para uma maior ansiedade e para um maior ou menor evitamento, consoante aquilo que também vais retirando e sentindo daquela relação. E aquilo que também é interessante é que poderás, e se calhar por isso também a tua confusão quando lês alguns livros ou quando tu refletes sobre isso e sobre o teu próprio padrão, pode acontecer muitas vezes tu teres um padrão se calhar de vinculação seguro, vamos imaginar, com a tua mãe, mas se calhar podes ter tido um padrão de vinculação inseguro
por exemplo, com o teu pai, se calhar com algumas pessoas com quem tu, se calhar, construíste relações amorosas, se calhar muitas delas até podes ter passado por um padrão de vinculação bastante inseguro e agora, na nova relação, consoante a pessoa que também tens à frente e consoante o trabalho que tu vais fazendo e o trabalho que essa pessoa também vai fazendo, pode estar presente diante de um padrão de vinculação seguro. O que isto significa é que, de facto, os nossos padrões de vinculação, embora possam ser uma lente excelente para nós entendermos a forma como nos mostramos na relação, ou seja, um excelente ponto de partida para nós refletirmos sobre nós mesmos e sobre as nossas relações e o que é que elas precisam, podem significar ao mesmo tempo que não são imutáveis. Portanto, existe uma coisa dentro de nós que tem vindo a ser estudada ao nível do nosso cérebro, que é uma neuroplasticidade. E, portanto, nós vamos sempre a tempo, seja em que fase da vida for, de procurarmos promover processos de mudança, não é? Portanto, nós não temos que ser uma coisa só e apenas do princípio ao fim da nossa vida. Tal e qual. Agora, se me perguntares, é difícil esse processo de mudança e é possível conseguirmos ativar isso? É possível, mas é efetivamente muito difícil, ok? Ou seja, precisa de existir um trabalho prévio dentro de nós e daí esta necessidade de ganharmos a nossa própria consciência relacional, aquilo que temos na nossa mochila, como é que nós nos mostramos, o que é que nós somos, o que é que nos influencia, o que é que nos impacta, e portanto conhecermos a nossa história e ao mesmo tempo começarmos aqui a fazer uma espécie de treino, de processamento para que de facto consigamos chegar ao outro agora de uma maneira completamente diferente, porque eu posso até mudar de companheiro, não é? E portanto eu posso verificar que na minha relação anterior eu posso ter tido uma relação extremamente insegura, ok? E agora estou numa nova relação que não tem que ser necessariamente insegura ou segura, mas se eu vou com os mesmos pensamentos, se eu vou com a mesma lente, se eu vou com os mesmos comportamentos de sempre, é um pouco difícil eu conseguir alguma mudança, efetivamente, alguma transformação. Sim, no fundo é um bocado, é isso que acontece, né? Nós achamos sempre que o problema está no outro e depois mudamos de relacionamento e encontramos novamente o mesmo problema, e o padrão repete-se. Mas estavas a dizer que efetivamente eu concordo que acho que também é um processo difícil, porque também tenho passado por ele, esta minha curiosidade de ler sobre relacionamentos, de fazer também terapia de casal e tudo mais, mas eu acho que o facto de nós vivermos uma relação consciente, como estavas a dizer, eu acho que já é meio caminho andado, sinceramente, porque quando tu estás com o teu parceiro e percebes que tens uma reação e ganhas consciência porque é que estás a agir assim, tu estás a agir assim porque na infância alguém te fez, ou seja, o cenário em que cresceste foi altamente ameaçador. Quando tu tens consciência disso, eu acho que antes de reagires consegues respirar e recuar um bocadinho. E eu acho que, pronto, essa consciência muda imenso. Deixa-me só apontar-te aqui algo, que é, de facto, o nosso padrão de vinculação, em primeiro lugar, ele é construído nas nossas primeiras relações, portanto o nosso pai e a nossa mãe, mas ao longo da nossa vida nós vamos continuando, felizmente, a ter relações que são muito importantes e impactantes para nós. Que também moldam. Que também nos podem eventualmente moldar. E, por exemplo, na adolescência, os nossos amigos, os pares, acabam por ter uma importância gigante na nossa vida. E, portanto, podemos eventualmente ter aqui a adolescência também como uma oportunidade, de acordo com os amigos que possamos ter, pessoas mais próximas, ligadas a nós afetivamente, e que nos podem promover aqui uma oportunidade significativa para podermos, de facto, estar numa relação de uma maneira muito mais saudável. Portanto, de facto, não é só aquilo que trazemos para trás, é aquilo que vamos construindo também ao longo da nossa vida. Okay? Ou seja, os nossos padrões de vinculação, os nossos estilos de vinculação condicionam, mas não determinam as nossas relações, certo? Isso. Muito bem, este tema ficávamos aqui horas, não é? Até porque há uma parte do teu livro que eu gostei imenso, em que tu escreves, por exemplo, se as relações foram percepcionadas como um lugar assustador e perigoso, no qual se torna impossível confiar, é acionado um gatilho que dispara a nossa crença de ameaça, de não sermos suficientemente importantes e merecedores de amor, conduzindo-nos de volta a um lugar de desvalorização interna e baixa autoestima por nós já tão bem conhecido. Portanto, eu acho que isto expressa muito bem aquilo que estamos aqui a falar, não é? Isso.
Muito bem. Olha, também há um tema que eu adoro, que tu falas, que é a parentificação. Sim. E que também vou começar por ler um pequeno texto que tu escreveste, também acho que é super interessante, em que tu dizes: muitos de nós fomos aprendendo a... eu partilhei isto no meu grupo de Instagram ontem, esta página do teu livro. Lindo. Imensa gente me perguntou qual era o livro, porque eu acho mesmo... Que bom. Obrigada. Muitos de nós fomos aprendendo a silenciar as nossas necessidades e a integrar as necessidades dos adultos, de modo a conseguirmos, pelo menos desta forma, o retorno de nos sentirmos amados. Não obstante, o custo por norma é bastante elevado, assistindo-se nestas situações a uma inversão de papéis entre pais e filhos. Desta forma, os filhos parentificados são forçados a assumir responsabilidades e comportamentos adultos antes mesmo de estarem emocionalmente preparados para tal. Qual é o impacto de não ocuparmos o nosso lugar enquanto filhos e estarmos no lugar de pais? Que isto acontece muito, não é? Muito. É de facto não podermos viver o nosso lugar de criança, de infância, é não podermos ser naquele momento aquilo que somos e temos que estar aqui a corresponder à expectativa daquilo que esperam de nós, às vezes de uma forma irrealista, cuidando de alguém quando seria suposto o outro estar a cuidar de nós, ok? E portanto o dever de um cuidador é efetivamente cuidar, não passa pelo dever da criança estar a cuidar do seu cuidador, ok? A parentalidade é das tarefas mais, eu acho que mais importantes. Tu que és mãe, não é? Sim, e desafiantes e complexas que possamos eventualmente ter na vida e portanto para podermos construir, educar, fazer nascer uma criança saudável que depois se torne um adulto saudável, é aqui um lugar de extrema responsabilidade. Em primeiro lugar, nós próprios, enquanto pais, estarmos num lugar de saúde, não é? De saudável, para que de facto este tipo de situações não aconteçam. Eu não tenho que estar aqui a inverter papéis e fazer da minha filha a minha confidente, ser ela a quase a sarar os meus problemas e as minhas feridas e, portanto, o peso que isto acarreta para uma criança, de facto, por um lado é não poder viver a sua infância, mas de facto acabar por estar aqui num lugar de enormíssima responsabilidade, ok? E que obviamente acaba por ter aqui consequências na sua vida tremendamente pesadas. Como é que depois isto impacta uma criança? Ou seja, é uma criança que acaba por crescer muito depressa, não é? Quase... É um adulto em miniatura, não é? É um adulto em miniatura. E como é que este impacta, não sei se podemos usar aqui o termo da criança interior, mas que de facto, não é? O adulto depois quando cresce, como é que fica a criança interior desse adulto? Olha, esta criança interior é uma criança muito magoada, é uma criança que não pôde estar num lugar de tal vulnerabilidade que eu te falava, é uma criança que teve de dar conta do recado de tudo, ser capaz de tudo, e portanto o tal lugar que eu te falava há bocadinho, traumático, ok? De um vínculo traumático, de autossuficiência, não é? Portanto, eu tenho que ser autossuficiente e ainda cuidar de alguém que eu tenho aqui ao meu lado. E, portanto, este lugar de autossuficiência... É um peso muito grande, não é? É porque, de facto, pode-me promover, e alguns pacientes que estão nesse lugar acabam por dizer, não, mas eu tornei-me muito autónomo, tornei-me muito independente. De facto, sim, não é? Sim. Não tiveste outro remédio a não ser, de facto, tornar-te autónomo e independente e que, de facto, pode-te ter promovido aqui essas competências que poderão ter sido posteriormente bastante úteis, mas não era suposto que isso acontecesse, não é? Portanto, nós vamos de facto, à medida que nos vamos desenvolvendo, vamos nos tornando progressivamente autónomos e independentes à medida que vamos conseguindo lidar com as coisas. Portanto, estamos a falar de uma criança, como eu dizia, que não teve espaço para ser criança, para ser securizada, para ser protegida, para ser apoiada, para poder brincar, para poder viver num lugar de segurança, de apoio, em que esta criança percepcionou que era ela que tinha que securizar e proteger, não é? Portanto, é extremamente impactante sentirmos que tivemos que ser efetivamente muito fortes
fortes, sim, fortes, sim. antes de tempo, não é? Portanto, não é esse o lugar de uma criança. E, portanto, mais tarde em terapia pode ser muito importante irmos aí e permitirmos-nos, como por vezes em algumas sessões acabo por ter que trabalhar com alguns pacientes, permitirmos-nos educar a nós mesmos de uma maneira diferente, não é? Portanto, dar este espaço quase de compaixão e de abraço e de colo àquela criança que na verdade não pôde ter o colo. E depois, agora por pura curiosidade, nem tinha pensado nesta pergunta, mas este tipo de pessoas, ou seja, uma pessoa que é obrigada a crescer muito depressa, não é? Que não teve espaço para ser criança, depois tu achas que, eu sei que isto, pronto, não é lei, mas achas que naturalmente acaba por atrair parceiros que de certa forma são infantilizados, no sentido em que por esta pessoa ser tão cuidadora, não é? E ter que cuidar de tudo, acaba por atrair alguém de quem tem que cuidar. Novamente, vamos continuar a repetir aquilo que é familiar, exatamente, não é? E portanto eu posso ter contida dentro de mim quase esta camisola, este papel, esta função de ser cuidadora. Portanto, muitas vezes eu posso me tornar na mãe, quase a mãe do meu companheiro, por exemplo. E porque isso de certa forma foi a única maneira como esta pessoa encontrou reconhecimento quando era criança, ser não é? amada, não é? Portanto, era quando a eu forma sou de ser amada. Cuidadora, ainda por mais é um lugar tão fofo, tão bonito, tão simpático, não é? Em que os outros, por norma, gostam muito de ser cuidados, não é? Portanto, é um lugar que para mim naturalmente pode ser fácil, imediato de estar, mas que na continuidade do tempo, nomeadamente numa relação amorosa, pode conduzir também a um lugar de desequilíbrio na relação, em que eu estou só apenas no lugar de cuidar e eu acabei por nunca saber estar no lugar de ser cuidada, de receber, não é? O que pode promover aqui uma situação de grande mágoa e de ressentimento na própria relação. Sim, e que até é muito comum, não é? Ouvires, eu faço tudo e ele não faz nada, ou sou eu que faço tudo lá em casa, pronto. Por exemplo. E que no fundo nós dizemos estas coisas, as pessoas dizem estas coisas, mas no fundo somos nós que traímos este tipo de padrões na nossa vida, não é? Sim. Através do nosso estilo de vinculação. Sim, novamente perante aquilo que é familiar, perante aquilo tudo que eu já sei, perante aquilo que me é confortável, porque o desconhecido é-nos, por norma, enquanto seres humanos, bastante desconfortável, portanto eu vou mais facilmente ao meu lugar de conforto, portanto às vezes até poderei eventualmente sentir que não me sabe bem estar aqui, que se calhar até gostaria de ser cuidada, mas depois dou conta, não é? De estar constantemente a repetir os mesmos padrões. É familiar, ou seja, pode ser até destrutivo, mas é familiar, então eu vou ficar lá. E por isso é que é tão importante e tão interessante ganharmos esta consciência também de tudo aquilo que existe em nós. E isso é algo, Nur, que eu vou assistindo nas consultas de terapia de casal, que é sempre de uma forma muito, muito persistente, que é os companheiros a apontarem o dedo ao outro, de que o seu lugar de angústia, de tristeza, de queixa, não é? Das suas necessidades não respondidas, tem totalmente a ver com culpa por parte da outra pessoa que não ouve, que não atende, que não está lá. E portanto aquilo que acabamos por encontrar muitas vezes na consulta terapia de casal é este dedo, não é? Cada um apontar ao outro pelas falhas. E tu és a pessoa que diz... Ou seja, tu és a voz que diz olha para ti, não olha para ti. É importante pelo menos que de facto cada elemento do casal possa ir começando a fazer este trabalho. A terapia de casal é interessante por isso, porque permite de facto estar para o outro, ouvir o outro, mas ao mesmo tempo irmos percebendo também muitas coisas de nós. Portanto, é um lugar de facto sistémico, relacional, em que eu quero trabalhar coisas da relação, que eu posso ter que perceber qual é que é o lugar em que está o meu companheiro, o que é que ele sente, o que é que ele precisa, quais são as dificuldades, qual é que é a mochila que tem às costas, mas necessariamente, como diz a Esther Perel, que é uma excelente terapeuta de casal e que eu respeito e adoro muito, ela diz que são necessárias 2 pessoas para manter um padrão, mas é necessário uma para o desconstruir. E portanto, se cada um de nós
não é? Acabar por aceitar este convite com coragem, com curiosidade, de poder olhar para si e perceber, ok, o que é que eu posso fazer para que a minha relação possa estar aqui num lugar muito mais saudável e satisfatório e pleno, porque uma relação não é uma coisa que nos acontece, não é? Exatamente. Uma relação é uma coisa que nós construímos e nós temos um papel preponderante naquilo que está a acontecer na relação. Portanto, nós somos uma pessoa, um elemento essencial nesta dinâmica, nesta dança de casal. Ou seja, como é que eu estou a dançar esta dança que de facto impacta a forma como nós nos estamos aqui a relacionar. E não só como é que o outro está a dançar, não é? Portanto, eu não posso mudar o outro, não vou nunca conseguir mudar ninguém, Tal e qual. mas eu vou conseguir olhar para mim e mudar-me a mim, não é? Portanto, se cada um dos elementos do casal partir desta base, não é? Sim. Então vamos conseguir fazer aqui um desenvolvimento e uma transformação e uma mudança que à partida será bastante interessante e significativa. Sim, eu acho que terapia de casal, acho que é mesmo muito importante ser cada vez mais falada e mais divulgada. Eu acho que para mim foi mesmo life-changing, mudou mesmo a minha visão, acho que é altamente construtivo e acho que em lugares em que uma relação... Espera aí, vamos cortar. Quem é que é? Qual foram os teus ténis que encomendaste? Agora ninguém toca a campainha. Assim. Pois não, nunca. Vou retomar. Não faz mal. Estas coisas, pronto. Vou retomar. Vamos lá. Eu acho que a terapia de casal é algo que deve ser cada vez mais divulgado e falado, porque eu acho que é mesmo de extrema importância. Para mim mudou mesmo a minha vida, a minha visão sobre aquilo que são os relacionamentos. Acho que duas pessoas que estão num relacionamento principalmente amoroso, acho que nós precisamos de ajuda a navegar nestes mares, não é? Que são muitas vezes tempestuosos, principalmente quando temos infâncias também tempestuosas, não é? Portanto, acho que estás a fazer um excelente trabalho e é mesmo muito, muito importante. No teu livro também falas sobre uma coisa que eu acho de extrema importância, que é, tu escreves, aprender a observar compassivamente as nossas emoções, sentimentos, desejos, necessidades, comportamentos e reações amplia a nossa competência emocional e relacional. Isso implica a capacidade de nos sentarmos connosco mesmos, de sentir as nossas emoções, compreender padrões e comportamentos, de onde surgem e por que surgem. Qual é que é a importância de abrandarmos e de sentirmos e de integrarmos as nossas emoções enquanto estamos no relacionamento, não é? É toda, é imensa. Fundamental, não é? É fundamental para, de facto, estarmos para a relação e para o outro de uma forma muito mais regulada, de uma forma muito mais compassiva, de uma forma muito mais empática e, portanto, na minha perspectiva, de uma forma saudável. Se eu não conseguir compreender, na verdade, também o que é que eu estou a sentir, não é? E se eu não conseguir processar o que eu estou a sentir, a minha tristeza, a minha raiva, não é? A minha zanga, a minha frustração, como é que eu vou poder estar na relação de uma forma que seja equilibrada e regulada? E, portanto, não se trata de controlar as nossas emoções, nem de ruminar sobre as emoções, trata-se efetivamente de escutá-las, o que é que elas me estão, de facto, a comunicar relativamente às minhas necessidades. E, portanto, aqui na questão das emoções, eu gosto sempre de olhá-las como se elas fossem uma espécie de iceberg, não é? Portanto, na ponta do iceberg nós temos as emoções mais imediatas, aquelas que toda a gente vê. Portanto, se calhar o companheiro vê os gritos, se calhar o companheiro vê as lágrimas, vê o protesto, vê a zanga. Mas uma coisa que o companheiro ou a companheira não vê é aquilo que está por debaixo, não é? Tal e qual. E que nós acabamos por não mostrar, porque normalmente é o lugar das nossas emoções vulneráveis. Sim. E se eu própria não tiver consciência dessa mesma profundidade daquilo que eu sinto, como é que eu também poderei mostrar ao outro essa mesma profundidade? E, portanto, como eu te dizia, é o lugar das emoções vulneráveis, é o lugar das emoções mais importantes. Portanto, por debaixo daquela raiva que se calhar eu estou a sentir naquele momento, do protesto que eu estou a fazer com o meu marido, não é? Se eu não processar, se eu não ganhar essa consciência do porquê daquela raiva,
como é que eu poderei de facto regular aquela emoção? E portanto, normalmente por detrás, por debaixo dessa emoção, existem necessidades que poderão não estar a ser atendidas, não é? Portanto, eu poderei não estar a sentir-me escutada, poderei não estar a sentir-me amada, reconhecida, amparada, e portanto é aqui, a este lugar mais profundo, que quando eu começo a compreendê-lo melhor, eu poderei começar a falar sobre ele, e portanto sairmos da tal dança que eu te dizia há pouco, de apontar o dedo ao outro, o culpado és tu, e deixar de me referir ao outro, ao seu comportamento, àquilo que ele não me está a dar, mas efetivamente eu começar a referir-me a mim. Ou seja, sabes, quando isto acontece, isto faz-me sentir assim. Portanto, quando eu falo de mim, isto acaba por ter um impacto completamente diferente até na relação, porque o outro vai deixar-se de sentir atacado e vai começar a compreender o lugar onde eu estou e mais facilmente conseguir vir ao meu encontro e conseguirmos os dois muito provavelmente sair daquele momento tão difícil e tão desafiante que está a acontecer na nossa relação. Portanto, é quando nós falamos destas emoções mais vulneráveis e que na minha perspectiva é despir as tais camadas, não é? Sermos vulneráveis, tal e qual. Okay? Que acaba por promover aqui um espaço importantíssimo, que é o espaço de intimidade no casal. Porque intimidade não é estarmos lado a lado. Sim, Não intimidade é muito mais do que é isso, partilharmos, não é? Tal e qual. É de facto despirmos a nossa roupa, é de facto estarmos ali com aquela pessoa, não numa conversa superficial, mas em algo muito mais denso e muito mais profundo. Sim. E tocas num ponto fundamental que eu também gostava de trazer aqui para a nossa conversa, porque tu escreveste: não obstante, quando o casal evita a honestidade, a autenticidade como forma de evitamento de conflito, torna-se refém de um lugar de solidão e isolamento do qual não consegue sair. São inúmeros os casais que se dizem sentir profundamente sozinhos na relação. A falta de abertura, não é? E de honestidade num casal pode ser destrutivo. Esta falta de comunicação aberta, como estavas a falar. Sim. A honestidade, na minha perspectiva, é aqui um tema também muito grande e muito denso, porque de facto todos nós, quando nos perguntam sobre uma relação, aquilo que dizemos é que desejamos tanto querer uma relação honesta, verdadeira, leal, mas muitos de nós lidamos muito mal com a honestidade. Tal e qual, isso curiosamente. É verdade. O outro faz-nos espelhos de nós, traz-nos coisas importantíssimas para cima da mesa da relação. Nós fugimos completamente e recusamos e protestamos e bravestamos. E portanto a honestidade é de facto muito difícil de ser aceite e de ser integrada, não como um ataque do outro, mas como uma oportunidade que o outro também nos possa por vezes dar de nós continuarmos a evoluir, não é? Só que aquilo que tende a acontecer é como temos tanta dificuldade em estarmos connosco mesmos, não é? E em podermos olhar para nós e em de facto nos compreendermos e percebermos a tal mochila, o que precisávamos, o que é que nos aconteceu, como é que funcionamos, como é que reagimos. É tão difícil depois estar nesse lugar de honestidade que de facto acabamos por não aceitar. E portanto a honestidade é aqui um desafio. É fundamental. E que ainda por mais faz também o outro, permite que também o outro se mostre na relação tal e qual como é, e não como eu suponho que ele pudesse eventualmente ser. Portanto, este lugar de honestidade é verdadeiramente essencial. Sim. E é aqui que muitos casais não sabem como estar, não é? Portanto, desejam estar aqui, mas depois acabam por cair, tropeçar aqui no lugar da honestidade da outra pessoa e da autenticidade da outra pessoa, da diferença da outra pessoa, porque muitas vezes acabamos por querer tanta tal familiaridade que é-nos muito mais fácil quando estamos com alguém que é semelhante a nós e que pensa como nós e que sente da mesma maneira. Mas depois o desafio é gigante quando numa relação nos confrontamos com alguém que num determinado momento pensa de forma diferente. E o desafio de uma relação não se trata de sermos uma extensão um do outro, nem estar a construir uma relação fusional, nem sermos gêmeos siameses, não é? Portanto, que bom que possamos ser pessoas diferentes, e vamos ser sempre pessoas diferentes. E é altamente construtivo. É muito construtivo, é muito saudável,
mas nem todos nós sabemos estar aí. Sim, nós também, é assim, na verdade nós só nos conseguimos conectar profundamente ao outro quando estamos profundamente conectados connosco, não é? Isso mesmo. E portanto, quando nós conseguimos confrontar essa verdade crua dentro de nós conseguimos ouvir a honestidade no outro, mas quando isso não acontece é muito difícil e gera discussão. Eu acho que é um tema muito importante, não é? Nós termos a coragem de nos sentarmos à mesa com a pessoa que amamos e falarmos de forma honesta e crua sobre aquilo que sentimos, não é? Eu acho que isto é um pilar fundamental, falando da minha experiência, acho que é mesmo fundamental nos relacionamentos. Sílvia, na tua opinião, qual é que é a importância da terapia de casal? Ou seja, de que forma é que isto pode ajudar num relacionamento? Bem, na minha perspectiva, Sim. a terapia de casal pode ser extremamente vantajosa no relacionamento, mas até numa visão muito mais macro, ok? Portanto, é aquilo que eu fui percebendo, e se calhar até poderia ser interessante falar-te aqui de uma questão até paralela. Quando eu comecei a ser psicóloga, eu tinha como sonho e vocação trabalhar com crianças, e trabalhei durante muitos anos com crianças, até começar a perceber que era muito difícil, de facto, eu construir ali um processo de mudança, porque as crianças voltavam sempre para o seu contexto familiar. Percebo. E portanto era extremamente frustrante sentir que estava-se ali a tentar construir algo, mas que depois acabava por ser automaticamente destruído. E portanto, na minha perspectiva, quando nós olhamos para o casal e trabalhamos o casal em terapia de casal e que tem aqui a oportunidade de refletir, de ganhar consciência de todas estas coisas que por vezes são inconscientes e que nós não sabíamos, não é? Acaba por permitir aquele casal construir uma relação que é saudável, ok? Muito mais ligada, muito mais íntima. Ou seja, tu não conseguias chegar até às crianças, foste trabalhar aos pais. Ora, aí está. Ora, aqui tens um casal muito mais ligado e saudável, vais construir uma família muito mais saudável. Que lindo. E se vais construir uma família mais saudável, vais dar àquela criança um ambiente muito mais saudável e propício para o seu desenvolvimento saudável. Ou seja, em última instância, e agora aqui entre nós em jeito de brincadeira, mas sem ser a brincar, a terapia de casal permite construir um mundo, na minha perspectiva, sim. Muito melhor e muito mais saudável. Concorda 100%. A relação é fundamental. Nós estamos sempre em relação. Sempre. Pá, e acho que, malta, depois deste podcast tudo a fazer terapia de casal. Não, a sério, acho que o que me move, sobretudo neste episódio, é mesmo divulgar aquilo que é a terapia de casal, porque, sabes, durante muitos anos foi tabu, sabes? A cena de... nós fazemos terapia de casal, sim, mas têm problemas, sabes? Isto sempre foi um bocado aquela crença de, então é porque alguma coisa não está bem, ou porque estão quase a acabar, ou porque há uma ruptura, e eu acho que isto é mesmo a manutenção da relação faz-se na terapia de casal, não é? E sabes que agora a lente já começa a ser, felizmente, outra, portanto, ou é de facto a minha lente e as pessoas que chegam até mim têm a sorte e o privilégio de facto lidar com pessoas maravilhosas, mas aquilo que eu vou sentindo já não é o casal chegar à consulta à beira do abismo, e isto foi assim e é descrito na literatura que muitas vezes o casal demora de facto cerca de 6-7 anos até tomar a decisão de procurar ajuda. Claro. Hoje em dia aquilo que eu começo a ter é casais que vão para a terapia de casal como forma de comunicação, prevenção, reflexão, de se quererem trabalhar. Eu acho isto maravilhoso. Sim. Olha, muito boa conversa, está a ser muito bom. E antes de terminarmos, eu vou-te fazer mais 2 perguntas que faço a todos os meus convidados, que não te vais chafar. Uau! Se fosse o último dia na Terra, o teu último dia na Terra, e pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria? Imagina que mandas uma mensagem por WhatsApp ao mundo inteiro. Qual seria? Meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Toma o teu tempo. Se demorares muito, eu depois corto. Boa. Ainda bem que existe essa facilidade. Não, mas e tendo em conta esta nossa conversa e esta nossa reflexão, se calhar que é de facto preponderante trabalharmos e desenvolvermos uma maior conexão emocional, trabalharmos as nossas relações, porque efetivamente, se calhar por mais voltas e voltas e voltas que o mundo dê, começamos a chegar cada vez mais à conclusão que a conexão é fundamental para o ser humano. E portanto, para além de ser terapeuta de casal e familiar, sou psicóloga
E, portanto, o objetivo máximo é a construção de saúde mental. E aquilo que a ciência nos vai indicando é que, de facto, enquanto seres humanos, nós não conseguimos viver, nem sabemos viver, nem estamos preparados para viver em solidão e isolamento. E, portanto, as relações são fundamentais. E estamos aqui num momento da nossa vida em que, de facto, vamos continuando a receber números e números e números de pressões e ansiedades e tudo mais, e portanto as relações são de facto fundamentais, um caminho de saída importantíssimo para ser trabalhado, explorado, melhorado, e com isso uma maior promoção de saúde mental, na minha perspectiva. Muito portanto, importante, muito importante. Penso que era esse SOS. A mensagem seria: trabalhem as vossas Trabalhem as relações. relações, sim, são fundamentais, até Muito para bom. que lá mais à frente as coisas corram melhor com os nossos filhos também. Ok, por fim, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, sem ser o teu, qual seria? Ai, meu Deus, Núria. Isso é muito difícil, se tu visse também Eu da minha sei. biblioteca lá em casa. Meu Deus, olha, eu gostei muito do livro que tu referiste há pouco, do David Rico. Sim, Como ser adulto nas relações. Epá, incrível, incrível. Gostei muito, 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 muito. Sou suspeita, porque também fui formanda da Sue Johnson, e portanto o Hold Me Tight dela, que permite também muitos casais, portanto era só um, não é? Mas já vou em 2. Podemos continuar. Assim a malta fica com referências para explorar. Não, mas gostei imenso deste livro do David Rico. Sou super fã da Sue Johnson. Sim. Sou super fã da Brené Brown, também tem ali algumas coisas que são muito, muito importantes. E Esther Perel também. E Esther Perel. Incrível. A Brené Brown fala-nos numa coisa muito importante, não é? Que é sobre a coragem. Sim. E, portanto, isto é algo que eu vou sentindo, que neste processo de ganharmos competências, de transformarmos, de nos tornarmos muito mais conscientes em termos relacionais, depois de tudo aquilo que conversámos, é de facto aqui nesta base que eu sinto que nós vamos sempre bater também, que é a coragem de facto nos propormos a mudar os nossos padrões, de olharmos para nós. Ainda ontem, acho que foi ontem, me confrontei com um videozinho e umas palavras da Maya Angelou, não sei se conheces. Sim, conheço. E ela falava que de facto a coragem é das principais competências que nós temos que trabalhar, porque sem coragem nós não conseguimos chegar a lugar absolutamente algum. Portanto, não conseguimos ser mais honestos, não conseguimos ser melhores companheiros se não tivermos a coragem de olhar para dentro de nós. Sem Portanto, dúvida, acho que é uma mensagem muito importante. Sílvia, obrigada pelo teu tempo. Gostei muito de falar contigo, gostei muito de ler o teu livro. É sem dúvida muito, muito impactante, muito rico. Acho que vale mesmo muito a pena. Obrigada. Obrigada de coração, Núria. Obrigada mesmo.